Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula continuando a falar sobre o gênero textual poesia e poema. Nós vimos na aula passada, na última aula, que tivemos a oportunidade de ver os textos, né? Porque as duas últimas foi revisão e prova. Mas a última vez que nós trabalhamos com a apostila volume 2, nós falamos sobre poema, falamos sobre poesia, fomos lá da página 6, da página 4, aliás, até a página 10, paramos no número 12. E aqui nós vimos dois textos, um texto é de Fernando Pessoa e o outro de Olavo Bilac, aquele que fala da Via Láctea. E estamos trabalhando, respondendo as questões aí. Da 1 a 9 a gente trabalhou sobre o texto de Fernando Pessoa e agora nós estamos falando sobre o texto 2, que é o texto de Olavo Bilac, lá das Estrelas. Tá bom? Então vamos continuar falando dele. Então, página 10, né? É muito importante esse gênero textual, né? Para que vocês tenham uma noção nessa série, né? Que vocês estão no 8º ano, a gente trabalha muito essa questão, porque lá no ensino médio nós vamos trabalhar só com obras literárias, a grande maioria do nosso conteúdo vai girar em torno disso, tá? Sobre a literatura. Então, por isso achei importante gravar essa aula, que normalmente eu gravo as aulas somente de estudo da língua ou gramática, né? Como eu já conversei com vocês, por enquanto eu vou gravando aquelas que são mais importantes, porque não dá para eu gravar no celular as 3 direto, né? Então, nós vamos fazendo assim. Mas eu achei muito importante gravar sobre gênero textual. Normalmente eu só abordo com vocês em exercícios ou falo um pouquinho quando eu tô gravando a aula de gramática. Mas hoje eu achei importante gravar essa aula como um todo. Os exercícios que a gente tá fazendo e o que vai ser considerado aqui pra frente no estudo do gênero. Então, vamos lá. Página 12. Lendo o poema com atenção, qual é a explicação que o eu lírico dá para conversar com as estrelas? Então, bora lá, voltemos à página 8 e vamos reler esse poema. Vamos ler ele de novo para que a gente tenha uma noção aí do que ele está falando. Vamos lá? Você lê pra gente, Beli? Isso. O que tá pedindo aí, então, na questão 12? Lendo o poema com atenção, qual é a explicação que o eu lírico, ou seja, lembra que a gente falou que o eu lírico é aquele que escreve o poema, né? Dá para conversar com as estrelas? Aí, a Abélia acabou de ler. Qual que é a explicação que o eu lírico, ou seja, que o autor do poema, dá para conversar com as estrelas? O que ele diz que é preciso fazer para ouvir as estrelas? Foi uma das últimas coisas que a Belle leu. Entendê-las. Isso, Paulo, amar e entendê-las. É preciso amá-las e entendê-las. Ou seja, depende do estado emocional da pessoa para que ela consiga, né, esse contato aí, conversar com as estrelas, segundo o eu lírico. André, você tá copiando? Essa aí é para responder, tá? Então, vamos lá? Eu já entrei em contato com ela, vamos ver, tá? Não se preocupem, não. Logo, logo ela passa pra gente o que tá acontecendo. Ok? Responderam? Podemos continuar? Número 13. A poesia desperta emoções, sentimentos, provoca reflexões. Quando lemos um poema, colocamos-nos no lugar do eu lírico e sentimos a sua dor ou a sua alegria. Esse é o objetivo do eu lírico, fazer com que você, quando você está lendo, entre no lugar dele e sinta o que ele está sentindo. Às vezes isso acontece?
Acontece. Às vezes não acontece? Não acontece, como já aconteceu com a Belle. A Belle já falou que leu e não sentiu nada naquele poema que a gente leu há uns tempos atrás. Então, mas isso depende também muito do estado emocional em que a pessoa está, né? Para conseguir entender, para se envolver naquilo que o eu lírico está dizendo no poema. Normalmente eles tratam sim de emoções, eles tratam de sentimentos, de reflexões interessantes e que valem a pena a gente estar ali, né, refletindo. Então nós precisamos ter essa sensibilidade na hora de ler um poema. Olha lá a letra A que está falando. Você em algum momento já conversou com as estrelas ou com outro elemento da natureza? Conseguiria externar para elas os seus sentimentos? Tipo planta. Já vi muito a minha avó conversando com plantas, né? Oh, minha querida, eu vou colocar água em você. Fala com o cachorro. Quem é que não fala com seu gatinho? Não é? Não é mesmo, senhor André? Você fala com algum ser aí? Pois é. Olha lá, ó. Olha lá como é que o Ricardo chama o gato. Vendo, gente? Muitas vezes a gente se envolve com todas as surrealidades existentes num poema e, na verdade, na hora que a gente lê, a gente fala, poxa, que cara louco. Quando, na verdade, a gente conversa muitas vezes com gato, com planta, não é? Ai, mas quem disse que a planta entende ou que o gato entende? Literalmente o que você está falando? Ah, sim. Depois que ele é condicionado àquele estímulo. Depois que ele é condicionado àquele estímulo. Salvo as diferenças, as proporções aí, de qualquer forma você está falando com um ser que teoricamente não vai te responder da forma como você, né, dialoga com o ser humano. Olha a letra B que está falando. O que você falaria para as estrelas que não consegue falar para as pessoas à sua volta? Aí tem essa também, né? Deixa eu conversar com as estrelas porque elas vão me ouvir, não vão me responder, mas eu posso falar tudo o que eu quero, né? Para desabafar. Não vou ser julgado ou julgada, não é? Então, bora lá. Ó. Número 14. Na última estrofe, há uma conjunção explicativa pois. Então, o pois aí, ele é chamado de conjunção explicativa. Ela poderia ser trocada? Sim. Na última estrofe, ó, número 14, está lá na página 11. Na última estrofe, há uma conjunção explicativa pois. Ela poderia ser trocada por outra de mesmo significado? Reescreva essa estrofe substituindo a conjunção. Então, a gente volta lá no texto e está escrito assim: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido. Qual outra conjunção eu poderia colocar no lugar do pois? E não alterando o sentido. O que eu estou querendo dizer eu estou querendo colocar assim, uma relação de causa. Então, por exemplo, eu tenho que amar as estrelas para entendê-las. Pois só quem ama pode ser ouvido. Então, uma condição para ser ouvido é você amar, né? Então, qual outra conjunção pode ser substituída com esse mesmo sentido nessa frase? Pois só quem ama pode ser ouvido. Porém, já traz uma ideia de negação, né? Porém, só quem ama pode ser ouvido. Não é isso que eu quero dizer. Eu tô em concordância com a primeira frase. Amai para entendê-las. Por quê? Porque só quem ama pode ser ouvido. Então, uma conjunção que você poderia colocar no lugar aí é o porquê, tá? Amai para entendê-las, porque só quem ama pode ter
ouvido. Beleza? Ok, então. Número 15. Quando analisamos um poema, observamos a sua forma e seu conteúdo. Ao conjunto de versos damos o nome de estrofe, e é que, dependendo do número de versos que possui, tem uma classificação. Então, pega o marca-texto, marquem isso aí pra mim, que isso aí é matéria de prova. Marca assim. Quando analisamos um poema, observamos sua forma. Aí, marca no marca-texto, com marca-texto assim. Ao conjunto de versos, damos o nome de estrofe. Marca aí com marca-texto. Ou com qualquer outra coisa que você queira marcar. Que, dependendo do número de versos que possui, tem uma classificação. Qual que é a classificação dos versos? Isso aí vocês precisam gravar, tá? 3 versos é chamado de terceto. 4 versos é chamado de quadra ou quarteto. 5 versos é chamado de quintilha. 8 versos é chamado de oitava. 10 versos é chamado de décima. E mais de 10 versos é irregular. Então, como é que vai ficar aí? Se eu colocar para vocês na prova, classifique o poema a seguir com relação ao número de versos. Então, se o poema lá tiver 3 versos, ele vai a cada estrofe ele tiver 3 versos, ele vai ser classificado como terceto. Isso mesmo, André. E se ele tiver 8 versos a cada estrofe, então ele vai ser chamado de oitava. Então é isso. Aí, ó, 8 versos, oitava. 5 versos, quintilha. Então, grifem isso aí, isso é matéria de prova. E na prova vai aparecer lá a múltipla escolha, né? Não é assim que tem sido as nossas provas? Então, eu vou colocar para vocês lá o poema e vou colocar as opções para você classificar o poema, né? Vai ser mais ou menos assim uma questão sobre isso aí, tá? Então, releia o poema e responda. Em relação às estrofes, como ele está dividido, né? Ele está dividido em quantos versos? Isso. Só que ele tem alguns que é 4 versos e tem alguns que são 2 estrofes de 3 versos. Tem 2 estrofes que são 3 versos. Então, ele tem quadras e tercetos. Pode acontecer isso também, tá? Em quadra e terceto. Tá tudo bem aí, ô Davi? Sua câmera desligou. Posso prosseguir? Beleza. Então, ele é formado por quadras e tercetos. O poema, então, ele foi dividido em 2 estrofes de 4 versos, ou seja, eu tenho 2 estrofes que são quadras e eu tenho 2 estrofes que são versos, né? Então, lembrem, o conjunto de versos se chama estrofe, que são aqueles bloquinhos, como se fossem os parágrafos, né, do poema, ok? Número 16. Na última estrofe, o eu lírico usa a expressão tresloucado amigo. O que significa tresloucado? Se necessário, consulte o dicionário. O que vocês acham que significa? Tem as 3 opções aí. De repente, se quiserem arriscar de olhar e pensar num significado para esse tresloucado, seria aquele que é desprovido de juízo? Seria aquele que não consegue se colocar em lugar algum? Ou quem tem dificuldade em falar? Tresloucado. Não tem a ver um pouco com louco? Não tem a ver? Tresloucado, ou seja, ele é trilouco. Ele é mega louco. Não é? É mais, então, alguém que é desprovido de juízo. E não aquele que não sabe se colocar em lugar algum. Não tem nada a ver com lugar. Né? Aí tá sendo mais... mesmo sem consultar o dicionário, dá pra gente ter uma noção. Louco, tresloucado, pessoa louca, desprovida de juízo. Então é a primeira opção, tá? 17. Eu queria que vocês fizessem a 17 pra mim. E aí me falassem qual que é a ordem dos números aí. Isso aí é o que é pra fazer. Para conseguirmos absorver totalmente a ideia do poema, é importante... Oi. É a primeira. E aí a 17 diz assim: para conseguirmos absorver totalmente a ideia do poema, é importante conhecer o vocabulário utilizado. Relacione cada palavra
ao seu significado, né? Ou seja, você tem que, se você tem alguma palavra ali que você não compreende muito bem, você precisa pegar o dicionário para saber o que significa, para você entender o poema, né? Vocês sabem que durante a prova vocês têm acesso ao dicionário, né? Vocês podem, quando eu digo que tem acesso, pode levar. Nessas provas mesmo que vão ter os poemas lá, se eu não colocar algumas palavras numa legenda ao lado, eu vou dar acesso então ao dicionário. Muito provavelmente eu vou dar esse acesso, né? Porque pela prova, pelo modelo de prova que nós temos feito agora, né? Tem algumas opções que ficam mais complicadas da gente colocar, né? Diferente da prova impressa. Mas vocês vão ter acesso ao dicionário. Tem alguma palavra que não entendeu? Corre lá no dicionário, ok? Então façam a 17 para mim, por favor. Então a numeração correta aí é 2, 3, 1. Certinho? Aí, muito bem. Então, vamos passar lá para a página 12, número 18. Oi. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar um poema com o outro. O primeiro, né, de Fernando Pessoa, que é isto, né? E o segundo, que é de Olavo Bilac, Via Láctea. Nós vamos compará-los dizendo qual que é o tema, o número de versos e estrofes e por aí vai. Olha lá, qual que é o tema abordado no poema Isto, que é o primeiro poema lá de Fernando Pessoa. Do que ele tá falando? Vamos voltar lá na página 7. Oi? Fala, Ricardo. Isso. Ricardo, não. Ele tá falando, o texto 1, tá falando sobre o poema lá. Ele tá falando, dizem que finjo ou minto, tudo que escrevo. Ele tá falando do ato de se fazer uma poesia. Então, qual que é o tema do primeiro? A própria poesia. Ele tá falando do ato de fazer poesia, né? Então, o texto 1, isto, o tema dele é a própria poesia. E qual que é o tema do texto 2? Fala do quê? Fala de estrelas, mas que tipo de sentimento que ele trata aí? Ele fala do amor. Isso, e os seus efeitos. É, tipo isso. Já assistiu esse filme? Já, Paula? Então. É muito legal. A Culpa é das Estrelas. Então, vamos lá. Número de versos e estrofes. Quantos versos tem no texto 1? E quantas estrofes? Nós temos quantas estrofes? Vamos falar primeiro as estrofes? Quantas estrofes tem lá no texto 1? Conta lá. 3 estrofes, muito bem. E quantos versos tem lá em cada estrofe? Quantos versos tem em cada estrofe? 1, 2, 3, 4, 5. 5 versos em cada estrofe. E o texto 2? Quantos versos e quantas estrofes nós temos? No texto 2 nós temos. Texto 2 nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes. E quantos versos? Bom, nós temos, na verdade, nós temos 4 estrofes. E nas 2 primeiras estrofes nós temos ali uma quadra, né? São 4 versos. E nas 2 últimas estrofes nós temos um terceto, não é isso? Isso. São 3 versos. Então, nós temos 2 quadras e 2 tercetos. Podemos responder assim também. Temos 2 quadras e 2 tercetos. Ok?
Isso, a gente tem 4 estrofes. Só que dessas 4 estrofes, eu tenho 2 que são de 4 versos e 2 que são de 3 versos. Pode colocar assim também. Como também você pode colocar que aquelas 2 estrofes de 4 versos são 2 quadras, 2 quartetos ou 2 quadras. E aquelas que são de 3 versos são 2 estrofes de 3 versos, seriam 2 tercetos. É o mesmo que você falar isso. Entendeu? Você tá falando que são 2 estrofes de 3 versos. Só resumir um pouco aí. Verso livre não seguem um padrão fixo definido ou forma fixa. Seguem um padrão definido como quantidade de versos, estrofes e rimas. Qual dos dois tem forma fixa? Ou seja, é igualzinho do começo ao fim. Mesmo número de versos, mesmo número de estrofes, rimas. Qual deles é assim? Forma fixa. O texto 1 ou o texto 2? O texto 2. Olha lá. O texto 2 ele tem uma forma fixa. Tanto é que nós respondemos, são 3 estrofes de 5 versos cada uma. Não mudou nada. Já o texto... desculpa. Ele segue o mesmo número, a mesma forma de rima, a mesma forma de... mesmo padrão aí, né, de quantidade de versos. O primeiro, ele apesar de não ser um soneto, ele segue uma estrutura, né? Ele tem uma estrutura aí. Então, o primeiro é... O segundo é forma fixa e o segundo ele segue uma estrutura. Ok? Então, vamos continuar falando aí do tipo de linguagem. Qual que é o tipo de linguagem usado nos dois? Um poema, na verdade, a linguagem que a gente usa é só uma, formal, né? Às vezes a gente pode ter uma linguagem voltada mais para oralidade, para forma de repente estão fazendo lá alguma poesia referente ao Nordeste, a forma deles falarem, sim, mas normalmente a poesia, a linguagem é formal, tá? Então é formal para os dois, pode colocar nos dois aí formal. E a presença de rimas, né, gente? Tem presença de rimas tanto em um quanto no outro. Isso. Exatamente. Então, a gente tem linguagens mais cultas em alguns poemas, outras linguagens mais aproximadas à oralidade em outros poemas. A gente tem uma linguagem variada aí, né? Para abranger também os aspectos da linguagem popular, né? Então, a gente tem isso muito presente nos poemas, né? Com relação à linguagem. Os poemas, eles são marcados também pela musicalidade. O que faz com que parece que você tá meio que dançando, né? Ouvindo uma música quando ouve um poema? As rimas. As rimas dão essa impressão, tá bom? E deixa marcado, bem frisado para vocês. O eu lírico é a mesma coisa do eu poético. E esse eu lírico, esse eu poético é a voz que fala no poema, tá bom? É esse autor aí. Deixa eu ver algo que a gente viu também que para mim relembrar aí com vocês. Então, gravem bem os versos, né? As estrofes são o conjunto de versos e os versos, dependendo da quantidade, nós temos um nome para cada um deles, né? Os tercetos, as quadras, as oitavas. Então, aquela parte que eu pedi para vocês grifarem, ok? Então, vamos lá. Nós vimos que o poema que está lá na página 13, que o Ricardo leu pra gente, ele tem 14 versos, tem 4 estrofes, só que dessas 4 estrofes, 2 são
quartetos e 2 são tercetos. Igualzinho o texto 2 que a gente viu. Quando eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos num poema, o nome desse poema ele é considerado um soneto. Ok? Então, grifem aí esse quadrinho na página 14. Matéria de prova. Ok? Vamos falar um pouquinho aí abaixo sobre a versificação. Você já estudou em anos anteriores que cada linha do poema é um verso, né? A gente viu aqui agora também. Mas você sabia que cada verso pode ter as sílabas das palavras divididas de uma forma diferente da que costumamos fazer gramaticalmente? Vamos dar um exemplo. Para que você compreenda isso, faça o que se pede. 4. Releia o seguinte verso do poema Vaidade de Flor Bela Espanca, que é o que o Ricardo leu pra gente agora. Sonho que um verso meu tem claridade. Letra A. Agora compare as 2 formas de contar as sílabas dos versos. Olha lá. Sonho que um verso meu tem claridade. Número de sílabas gramaticais. São quantas sílabas que nós temos aí? Na verdade, nós temos quantas sílabas? Sonho, 2. Que, 1. Uma. Verso, 2. Aí já são 6. Meu, 1. Tem 1. Claridade. Então são quantas sílabas? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sílabas. No quadrinho ao lado tá falando assim, ó. Olha do ladinho, entenda. Chamamos de versificação o estudo dos recursos musicais. Sim. Então, olha lá, no quadrinho do lado tá falando assim. Chamamos de versificação o estudo dos recursos musicais empregados para a composição de textos poéticos, onde o verso é cada linha do poema, a estrofe é o grupo de versos e a rima é a semelhança de sons geralmente no final dos versos. Só pra a gente rever aí. Foi falado. Então, aí na página 15, voltando. Quando eu leio esse verso de novo, na hora de ler, eu leio assim. Sonho que um verso meu tem claridade. Se eu falo qualquer sílaba dessa num tom muito menor, ela não é contada como sílaba poética, tá? E se eu emendo uma sílaba na outra, também essas duas, elas passam a ser uma só. Por exemplo, sonho que um verso meu, que um se torna uma sílaba só. E o D final, a gente não expressa ele com intensidade. Então, como que a gente justifica essa afirmativa? Por que é que no mesmo verso o número de sílabas gramaticais é diferente do número de sílabas poéticas? Exatamente porque as sílabas poéticas baseiam-se na questão sonora, né? Na leitura, na forma como é lido aquele verso. Ok? Então, continuando aí. Para medir os versos de um poema, utilizamos a metrificação, técnica por meio da qual se faz a escansão dos versos. Para fazer a escansão, o que é a escansão? É a contagem de sílabas poéticas de um verso. Levamos em consideração os fonemas pronunciados e não as sílabas gramaticais. Usamos 2 regras gerais para separá-las. Primeira, contar até a última sílaba tônica do verso. Neste caso, a palavra claridade é paroxítona, portanto, devemos contar até a sílaba da. E a segunda é agrupar as vogais átonas, que são as fracas, em uma única sílaba. Observe a linha azul que une as vogais no verso, né? Então, o que aconteceu também aí diante da técnica? A palavra claridade, ela é paroxítona. Então, eu contei até a última sílaba tônica da palavra do verso. Então, o D é riscado. Ok? Na hora de eu perguntar para vocês quantas sílabas poéticas tem nesse verso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a escansão. O que é a escansão? É a contagem das sílabas poéticas, contando até a última sílaba do verso, e a última sílaba, no caso,
é a última sílaba tônica que vai ser considerada, tá bom? Espero que vocês estejam prestando atenção, tá? Porque isso aí é mais complicadinho, mas se prestar atenção consegue fazer. Sim, com certeza. O verso também recebe nomes diferentes dependendo do número de sílabas poéticas. Veja, 2 sílabas poéticas, ele vai ser um dissílabo. Se ele tem 3 sílabas poéticas, ele vai ser um trissílabo. Aí já vem, né, de acordo com aquilo que a gente já sabe que é dissílabo e trissílabo. 5 sílabas poéticas, o que ele vai ser? Uma redondilha menor. Se são 7 sílabas poéticas, ele vai ser uma redondilha maior. Se são 10 sílabas poéticas, é um decassílabo. Se são 12 sílabas poéticas, vai ser um dodecassílabo ou alexandrino. E mais de 12 sílabas poéticas vai ser bárbaro. Esse verso que nós lemos, essa frase aí que nós lemos, esse verso, são 10 sílabas poéticas. Então, ele é chamado de quê? Decassílabo. Se ele tem 10 sílabas poéticas, ele é considerado um decassílabo. Ok? Grifem isso aí também. Agora, observe um trecho do poema Vaidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo, e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Aí nós temos grifado algumas palavrinhas aí. Aliás, nós vamos grifar, né? Sublinhe, ou seja, grife as palavras que rimam nos versos. Quais são as palavras que estão rimando aí? Claridade rima com o quê? Claridade rima com... No texto, gente. Saudade. E aí a gente vai usar as letras do nosso alfabeto, letra maiúscula, para indicar as rimas. Então, coloca um A na frente do claridade, maiúsculo, e um A na frente do saudade. Os dois maiúsculos. A maiúsculo na frente do claridade e A maiúsculo na frente do saudade. E aí você vai colocar o deleita rima com o quê? No verso. Insatisfeita. Então, você vai colocar um B maiúsculo na frente do deleita e um B maiúsculo na frente do insatisfeita. B de bola. Maiúsculo, tá? Você percebeu que a letra A foi usada para os versos cujas palavras finais terminam em ad, né? Rimam ali. E B para os versos cujas palavras finais firmam com eita, né? Assim, nós temos o esquema de rimas AB-AB, que caracteriza as rimas alternadas ou cruzadas. Aí nós temos rimas alternadas, ou seja, as rimas vieram de forma alternada. Quando o esquema for AA-BB, classificam-se rimas paralelas ou emparelhadas. Já quando for ABBA, chamam-se rimas opostas ou interpoladas. Grifem isso aí para mim também, por favor. Tá? Então, nós temos esses esquemas de rima. Agora, nós vamos voltar lá na página 13 e nós vamos lá no poema que a gente leu, Vaidade, que o Ricardo leu pra gente, e nós vamos indicar o esquema de rimas com as letras. Tá? A gente vai falar se o esquema de rimas é AABB, se é ABBA, se é ABAB. Nós vamos falar qual que é o esquema de rimas utilizado lá. Ok? Vamos lá? E aí, tendo mais rimas, a gente vai colocando A, B, C, D, entenderam? E aí a gente vai vendo como é que elas aparecem. Se elas aparecem alternadas, opostas ou paralelas. Ok? Isso, da página 16. Então, nós temos lá que, voltando lá no texto, a gente tem o esquema de rimas. Vou repetir, então. Esquema de rimas. ABAB, BABA, nos 2 quartetos. CCD e EED nos 2 terceiros. Tá? Conforme a gente avaliou. Agora, nós vamos classificar o esquema de rimas de acordo com o que nós observamos. Os 2 quartetos, então, trabalham com rimas alternadas, né? Que um é ABAB, o outro é BABA. E os 2 tercetos, eles são rimas paralelas ou emparelhadas, porque nós temos CCD,
uma riminha do lado da outra e o outro ED. Em relação aos tercetos, a rima D, só a rima D é interpolada ou oposta, que é aquela rima que fica uma lá em cima, outra lá no final, né? Então, repetindo, os quartetos A e B, né? Os quartetos, as rimas são alternadas, os tercetos, as rimas são paralelas e, com relação aos tercetos, a rima D é interpolada, beleza? Ou oposta, ok?